Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula 4 de Física Moderna e nós vamos conversar sobre espaço-tempo. Bom, Albert Einstein ele recebeu, o Prêmio Nobel de Física em 1921 e no prêmio, nas observações lá do prêmio, estava escrito algumas frases. Eu vou ler aqui para você. Que ele possa às vezes ter errado o alvo em suas especulações. Não pode realmente ser tomado muito contra ele, pois não é fundamentalmente possível introduzir novas ideias sem ocasionalmente se arriscar. Bom, o que significa essas frases que estavam escritas, no prêmio Nobel dele, né? Lembrando que ele ganhou o prêmio pelo trabalho dele sobre o efeito fotoelétrico, né? Essas frases estavam relacionadas com a teoria da relatividade, que vai ser o próximo tópico agora que a gente vai estudar, tá? Então, quando ele ganhou o prêmio Nobel, o pessoal, ainda não estava muito convencido, que a teoria da relatividade era real mesmo, tá bom? Durante esses vídeos eu vou explicar algumas coisas para vocês, aí depois no final vocês vão poder concluir, vocês mesmos, se vocês acham que realmente essa teoria é verdadeira ou não. Bom, uma coisa muito importante, na teoria da relatividade é o conceito, de espaço-tempo. O que seria esse conceito, O tempo e o espaço tridimensional são concebidos em conjunto com uma única variedade de 4 dimensões a que se dá o nome de espaço-tempo, Então, um conceito diferente, A gente sempre viu na nossa vida que o espaço era uma coisa e o tempo era outra, E nessa teoria da relatividade, a gente trabalha com eles em conjunto. Bom, vamos entender um pouquinho melhor, vamos pensar primeiro em localização. Por exemplo, se você estiver lá na escola e você for marcar algum encontro com alguma pessoa, você vai ter que falar a sua localização para essa pessoa te encontrar, certo? E aí você pode passar algumas informações, A gente costuma falar X, Y, Z, Então você precisa passar as coordenadas para a pessoa, por exemplo, ali na largura, qual fileira que você se encontra, no comprimento, qual que é a cadeira, que você está. Mas mesmo você passando, as medidas em X e em Y, dependendo da escola, tem escola que tem alguns andares, Então ainda você teria que falar em Z também, A altura ali, Porque às vezes tem uma sala em cima e embaixo e tem uma pessoa na mesma posição, em X e em Y que você, só que ela está numa altura diferente, tá? Bom, se você passar essas 3 informações para a pessoa, é certeza que a pessoa vai poder te encontrar? Ainda falta uma informação, que seria o tempo, por mais que você passe as coordenadas, se você não falar quando você vai estar lá, talvez a pessoa não te encontre. Bom, então vocês podem perceber que nessa questão da localização, a gente precisa de 3 informações sobre o espaço e uma informação sobre o tempo. Tá, agora vamos entender um pouquinho melhor o que seria o tempo, Vamos imaginar que como que a gente consegue ter essa percepção de tempo? Nós conseguimos ter essa percepção através da alteração da matéria. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, ali no primeiro caso, eu tenho o crescimento de uma planta. Então a gente fala que o tempo está passando porque a gente vê esse desenvolvimento dela. Não só dela, mas no nosso caso também, na nossa vida, porque que a gente fala, passou mais um ano, tal, a gente sente essa diferença física no nosso corpo, Aconteceu a alteração da matéria. Um outro exemplo muito comum seria a questão da medição do tempo mesmo, Como que a gente mede o tempo? A gente mede o tempo geralmente utilizando um relógio, E como que o relógio ele determina esse tempo? É através da alteração da matéria, O que acontece com o relógio? Os ponteiros. Ali dentro tem um sistema de engrenagem, geralmente, e ali aquelas engrenagens elas vão, se alterando, movimentando, e isso vai gerando essa movimentação do ponteiro, tá? Então, essa movimentação, essa alteração do ponteiro é que acaba marcando o tempo para a gente. Bom, agora vamos treinar um pouquinho essa questão da noção de tempo, Quanto vale um ano? Essa pergunta pode parecer bem simples,
mas a gente poderia responder ela de algumas formas. Normalmente, as pessoas iriam responder ali 365 dias. Tá ok, tá certo. Você também poderia responder 8.760 horas, beleza? Também a gente poderia falar que tem 525.600 minutos, tá bom? E também tem pessoas que gostam do sistema internacional, né? Então, vai falar assim, tempo, então unidade em segundos. Então, eu vou responder quanto vale um ano em segundos, né? Dá 31.536.000 segundos. Bom, todas essas respostas aqui estão corretas, tá? Só que para quem gosta aí do sistema internacional de medida, ainda a gente poderia ter mais uma resposta. Como assim mais uma resposta no sistema internacional de medida, né? Vamos entender então o que seria esse ano, né? Lembrando que eu estou falando aqui no caso do ano terrestre, tá bom? Mas para a gente, essa noção de um ano, né, seria em relação ao movimento de translação da Terra em torno do Sol. Então, qual seria o tempo ali, né, que a Terra ia demorar para dar uma volta ao Sol? Só que tem um detalhe: a Terra, né, ela faz esse movimento com uma velocidade quase constante, eu diria, né? Então, sempre a mesma velocidade, né? Então, se ela está andando ali sempre na mesma velocidade, eu poderia responder essa pergunta de uma forma diferente. Quanto vale um ano? Eu poderia falar que ele vale 946 bilhões e 80 milhões de metros. Como assim, professor? Você está medindo o tempo em metros? Sim. Lembra que eu falei que essa questão do tempo tem a ver com a alteração da matéria? O que determina um ano não é o movimento de translação da Terra? Então, do mesmo jeito que você falou, respondeu em segundos, você também pode responder quanto que ele andou, né? Que essa que foi a alteração realmente da matéria, né? Foi esse caminho que ele percorreu durante esse ano, tá bom? Então também está correto, né, você falar que foi isso, com uma velocidade constante, quantos metros ele percorreu, tá? Eu sei que pode parecer meio estranho você medir o tempo em metros, né? Mas isso é muito comum a gente fazer na física, principalmente quando a gente começa a estudar aí a teoria da relatividade. Existe uma grandeza que a gente chama de intervalo, e ela é medida em metros, tá? E o que o intervalo ele faz? O intervalo ele mede a separação de dois eventos no espaço-tempo. Por exemplo, vamos imaginar que aconteceu uma supernova no espaço, né? Aí você quer definir onde que aconteceu isso. Você pode usar o intervalo. Só que o intervalo, ele só usa o metro, tá? Então ele vai usar aquele mesmo conceito que eu fiz ali, de transformar o tempo em metros, tá? E qual que é a vantagem de fazer isso, né? Professor, eu sempre usei, né, o espaço em metros e o tempo em segundo. Por que que eu ia converter tudo para metro? Isso daqui você vai entender melhor nas próximas aulas, tá? Mas só para dar uma noção para vocês, o intervalo é uma grandeza absoluta, né? Então ele nunca muda. Por exemplo, aconteceu uma supernova lá no espaço. Você está aqui na Terra e uma pessoa está dentro de uma nave. Se eu perguntar para ela quando que aconteceu aquela supernova, o tempo é relativo. Como assim? Se você fosse responder passando as coordenadas e o tempo que aconteceu isso, se eu fosse perguntar a uma pessoa na Terra e uma pessoa que está numa nave, elas iam responder valores diferentes, tá? Então, isso para a física não é legal, né? O legal da física é que todo mundo dê a mesma resposta. Então, a gente procura valores absolutos, né? Como o tempo é relativo, então a gente costuma utilizar mais o intervalo, tá bom? Bom, essa aula pode ter parecido um pouco estranha para vocês, né? Eu entendo. O começo da aula eu já expliquei que o pessoal teve muita dificuldade de aceitar, entender essas ideias, né? Mas a gente vai continuar trabalhando sobre isso, tá? Na próxima aula, inclusive, eu vou comentar com vocês como que o Einstein provou essas teorias dele. Porque falar é fácil, né? Mas e como que a gente prova isso? Vou dar um spoiler para vocês, né? Ele provou isso utilizando a gravidade, uma foto aqui no Brasil.
Então, para quem está meio desconfiado nessas teorias da relatividade, assistam a próximas aulas aí que eu acho que vocês vão entender melhor. Bom, essa foi a aula sobre o espaço-tempo. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.